Êxodo capítulo 20, verso 3. Êxodo 20, verso 3. Vamos ler a partir do verso 1? Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Novamente o verso 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Meus irmãos, esse é o primeiro dos 10 mandamentos. Nós iniciamos uma série de estudos nos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos foram estudados na escola bíblica dominical. Mas, justamente por conta do baixo número de pessoas que conseguiram completar essas aulas, nós trouxemos esse estudo para o culto público. Nós vamos alternar com Gênesis, para que toda a igreja possa ser educada nos 10 mandamentos. A igreja cristã, ela não pode de maneira alguma desprezar os 10 mandamentos. Aliás, segura Êxodo capítulo 20, e você vai abrir em Apocalipse, capítulo... Espera aí. Você vai abrir em Apocalipse, capítulo 14. Esse texto eu li hoje na minha leitura regular das Escrituras e eu achei importante trazê-lo para o culto também. Olha o que diz o verso 12. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Diz assim: Aqui está a perseverança dos santos. Nós gostamos de falar sobre a perseverança dos santos, não é? Nós que professamos a fé reformada, temos esse como um dos pontos da nossa fé, a perseverança dos santos. E João vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé no Senhor Jesus. Nós não podemos cair no erro de dar uma ênfase inadequada na fé e nos esquecermos da obediência aos mandamentos de Deus. Então, estudar os 10 mandamentos, que são a lei moral de Deus, é de extrema importância. E hoje nós vamos ver o primeiro desses 10 mandamentos. Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? É este: não terás, ou não tenha outros deuses diante de mim. Esse dá para decorar hoje. Dá para sair daqui hoje com ele na ponta da língua. Não tenha outros deuses diante de mim. Esse primeiro mandamento, ele é de fundamental importância. Ele é muito importante. Ele não é o primeiro por acaso. Ele não é o primeiro de maneira aleatória. Por que ele é o primeiro? Porque ele é o fundamento, ele é o alicerce para todos os outros mandamentos. Quando Jesus fala sobre esse primeiro mandamento, questionado pelos escribas, o que ele diz? O primeiro e maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ou de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. O primeiro mandamento pode ser resumido assim: ame ao Senhor acima de tudo, não tenha outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E por que esse mandamento é o primeiro? Porque se você conseguir obedecer ao primeiro, ouça isso, se você conseguir
guardar o primeiro mandamento, você vai conseguir guardar todos os outros. Se você guarda esse, de não ter outros deuses, de não amar mais nada além de Deus, então os outros mandamentos você vai conseguir guardar. Ame a Deus e você não vai mentir. Ame a Deus e você não vai roubar. Ame a Deus e você não vai matar e nem odiar ninguém. Ame a Deus e você guardará o dia do Senhor. Ame a Deus e você vai honrar os seus pais. Não obedecemos aos outros porque de alguma maneira não obedecemos o primeiro. Se quebramos o primeiro, então quebramos todos os outros que vêm na sequência. E foi Davi quem percebeu isso. Davi olhou para a sua situação e percebeu que quando ele cometeu o grande pecado de sua vida, ao se deitar com Batseba e depois matar Urias, ao analisar a situação, Davi percebeu que o pecado começou quando ele deixou de amar a Deus. Quer ver isso? Vai no Salmo 51, segura Êxodo e vá para o Salmo 51. Salmo 51, nós vamos ler o verso 4 e depois o 12, que diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ué, Davi, mas como assim você pecou contra o Senhor e contra o Senhor somente? Se você se deitou com a mulher do seu próximo, se você matou o seu próximo. Na nossa cabeça, a gente poderia entender que os pecados da segunda tábua, que na verdade a gente nem sabe se são da segunda tábua mesmo, mas os pecados contra o próximo seriam somente contra o próximo, não é verdade? Não, o pecado dele foi contra Batseba, o pecado dele foi contra Urias, mas Davi analisa a situação e ele diz: não, primeiro eu pequei contra o Senhor somente. E por que ele fez isso? Olha o verso 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Por que Davi se deitou com aquela mulher? Porque ele havia perdido a alegria da salvação. Veja, ele não diz que ele tinha perdido a salvação, ele havia perdido a alegria. Sabe, quando a alegria de pertencer a Deus se vai embora, você busca outras coisas. Quando a alegria de pertencer ao Senhor acaba, a alegria da salvação passa, então você começa a se ocupar com qualquer coisa que aparecer na sua frente. O primeiro mandamento, ele então nos ordena a amar a Deus de todo o nosso coração. O primeiro mandamento se trata de quem ou o que ocupa o centro das suas afeições. Quem ocupa o centro das suas afeições? Para quem está direcionado o seu maior esforço, o seu sacrifício, a sua atenção, os seus pensamentos, os seus desejos? Para onde eles estão direcionados? Para quem eles estão direcionados? A Bíblia nos diz, então, Senhor, que Ele deve ser o centro. Não significa que nós não podemos ter outros afetos. Significa que nenhum pode competir com Deus. É esse o sentido, então, do primeiro mandamento. Mas para você compreender esse mandamento dentro do seu contexto,
para que você possa ter uma visão mais completa dele, mais profunda dele, você precisa entender um pouco sobre idolatria. Mas você não precisa entender idolatria de uma forma genérica. Você precisa compreender o que era a idolatria lá no mundo antigo. A idolatria a que os israelitas estavam sujeitos. A idolatria que existia nesse tempo aqui. Irmãos, o povo de Israel, como nós lemos nos versos 1 e 2, o povo de Israel estava deixando o Egito. Eles estavam saindo dessa nação que tinha escravizado eles. E o Egito, ele era uma terra contaminada pela idolatria. Tudo lá no Egito era um deus. Qualquer coisa no Egito poderia se tornar um deus. As vacas eram deuses, a lua era uma deusa, o sol era um deus, o rio Nilo era um deus, os animais eram deuses. Tudo no Egito era adorado como um deus. E Israel estava saindo de lá. Agora, a terra de Canaã, que é onde Israel iria entrar, não era diferente. Tudo em Canaã era um deus também. Os povos que viviam em Canaã, meus irmãos, também eram idólatras. Eles queimavam os próprios filhos para os deuses. Eles adoravam os deuses de maneiras absurdas, ainda pior do que acontecia no Egito. Era um Deus para cada coisa. E o Senhor ordena a Israel que eles precisavam se livrar dessa contaminação. Eles precisavam abandonar esses deuses. Não se engane, quando Israel sai do Egito, eles levam os deuses do Egito. Eles chegam às portas de Canaã, para entrar em Canaã, levando deuses, levando ídolos. O que Josué vai dizer? Josué vai dizer, olha, vocês escolham a quem vocês querem servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que Josué está dizendo isso? Porque a idolatria estava rondando e infiltrada em Israel. A idolatria era um problema sério, um problema grave. E como era a idolatria? Como eram os cultos? Como era a adoração idólatra? Irmãos, os povos, eles tinham panteões. O que é um panteão? Panteão é um conjunto, um exército de heróis ou um exército de deuses. Então, os povos antigos, eles tinham panteões, exércitos de deuses. Se você estudar um pouquinho de mitologia grega, você vai ver isso. Eles têm muitos deuses, muitos semideuses, muitos heróis. E sempre havia um deus que era mais poderoso do que todos os outros. Quem não se lembra de Zeus com seus raios fulminantes? Quem nunca assistiu Vingadores e viu Thor naquela batalha com Loki e o deus mais poderoso de todos ali, Odin, tentando manter o poder porque ele é o mais forte? Todos os povos tinham muitos deuses, mas sempre havia um que era mais forte. E esse mais forte geralmente tinha uma esposa, uma deusa, com quem ele tinha relações e procriava, e gerava as coisas. De acordo com essas culturas, o universo foi criado das relações íntimas entre os deuses. Assim nasceu o universo. Outros acreditavam que o Deus mais poderoso derrotou deuses mais fracos e os corpos desses deuses derrotados gerou a terra, e da terra brotaram os seres humanos. Então, os povos, eles tinham essas culturas em que os deuses estavam sempre envolvidos em relações sexuais ilícitas e batalhas sangrentas. Batalhas sangrentas. E nós devemos nos fazer a seguinte pergunta. Fala a verdade. Para nós hoje, no século 21, não parece um pouco estranho que Israel fosse seduzido por isso? Poxa, Yahvé tirou eles do Egito, não é, Thaís? Arrancou eles de lá com mão forte, humilhou os deuses deles. Eu não sei se você sabe, mas para cada praga que Deus manda, ele humilha um deus. Tem o deus que é uma rã, as rãs infestam o Egito.
Tem o Deus que é o Nilo, um dos mais poderosos. Qual é a primeira praga? As águas do Nilo se tornam sangue. É como se o Deus Nilo fosse morto pelo Deus de Israel. E Israel quer adorar esses deuses derrotados. Israel é seduzido por esses ídolos, por esses falsos deuses. Não é estranho? Para nós, parece que não faz assim o menor sentido. E às vezes a gente chega a pensar que se nós estivéssemos lá, nós não cairíamos nesse erro. Nós não cairíamos nessa cilada que Israel caiu. Tem 7 motivos, 7 coisas que eu quero te contar sobre a idolatria no mundo antigo, que vão te ajudar a entender o contexto e vão te ajudar a perceber que na verdade você é seduzido pelos mesmos deuses e nem se deu conta. Por que Israel era seduzido a abandonar a Deus para servir esses deuses? Primeiro, por egoísmo. A adoração idólatra, ela era uma adoração egoísta. Sabe por que egoísta? Porque os povos acreditavam que os deuses eram poderosos, mas faltava uma coisa muito importante para os deuses. Faltava comida. Os deuses dependiam dos seres humanos para comer. Então os homens levavam os animais e sacrificavam aos deuses para que os deuses pudessem se alimentar e ficarem satisfeitos. E um Deus satisfeito é um Deus que abençoa. Então alimente o seu Deus e ele vai te abençoar. Era assim que os povos pensavam. Segunda coisa é que o culto idólatra, ele era extremamente fácil. Por que fácil? Porque esses deuses, desde que eles estivessem satisfeitos, de barriguinha cheia, eles não iam te exigir nada. Eles não iam te exigir nenhum padrão moral, nenhum padrão ético. Uma mulher queria então engravidar. Ela então começava a adorar a deusa da fertilidade, Astarote, por exemplo. Ela então iria lá, faria sacrifícios, Astarote ficaria satisfeita e abençoaria essa mulher. Astarote não estava preocupada se essa mulher ia pagar impostos ou não. Astarote não estava preocupada se ela ia pagar as contas em dia. Astarote não estava preocupada se ela ia amar o próximo. Astarote não estava preocupada com nada. Ela só queria comer. E aí ela abençoava essa mulher. Então é extremamente fácil. Porque os deuses não exigem nada das pessoas. Só um sacrifício. O terceiro motivo é a conveniência. O que é uma conveniência? Quando você vai no posto de gasolina e abastece o seu carro, lá dentro do posto tem uma loja de conveniência. O que é uma loja de conveniência? É conveniente ter uma lojinha que vende um monte de coisa gostosa enquanto você abastece o seu carro. Porque você vai calibrar o pneu, vai checar o óleo, vai checar a água, e aí você olha lá dentro da conveniência e fala, uma batatinha, um cafezinho para eu seguir a viagem, é conveniente. E em todo posto tem. E no culto idólatra era do mesmo jeito, era conveniente. Não tinha um lugar específico para adorar. Em qualquer lugar você poderia adorar esses deuses. E você não precisava ser fiel a um ou ao outro, você podia adorar qualquer um. Então se você estivesse no Egito, você adorava os deuses do Egito. Está no deserto, adora o Deus do deserto. Chegou em Canaã, você adora quem? Os deuses de Canaã. E aí você vai alimentando eles e eles vão te abençoando. É extremamente conveniente. E o Deus de Israel não. Ele exige depois, na sequência do Antigo Testamento, que a adoração seja no tabernáculo. Do jeito dele, da forma dele. Depois em Jerusalém não pode adorar em nenhum outro lugar. Então é difícil adorar Yahvé, né? Ele não precisa de mim para comer. Ele não precisa de ser abençoado por mim.
não é conveniente, porque ele é detalhista. É difícil adorar a Deus. O quarto motivo é que era normal o culto idólatra. O seu vizinho era idólatra. A sua mãe era idólatra, o seu pai era idólatra, o seu parente era idólatra. Seus filhos eram idólatras, o governo era idólatra. Todo mundo adorava os deuses. Era normal. Então, para o israelita, sair daquilo e ser minoria era muito difícil. Não é difícil ser minoria? Não é difícil ser o único da sua casa que busca a Deus, o único da sua família que ama a Deus, que adora a Deus? Pois é, os israelitas eram minoria no mundo. Não só na casa deles, no mundo. Era muito normal a idolatria e o culto idólatra. Além disso, quinto motivo é que era lógico. Ouça só o raciocínio. O Alisson é advogado. Se você tem um problema jurídico, previdenciário de preferência, né, Alisson? Mas ele dá conta do recado. Você precisa de um advogado? Procure o Alisson. Vai lá, fala com o irmão e ele vai te atender. O Caleb já não é tão certo assim das ideias como o Alisson. Ele cuida das pessoas que estão meio maluquinhas. As pessoas que estão emocionalmente ali travando batalhas. E aí você procura o psicólogo. Porque cada um entende de uma coisa. Agora, eu preciso de dinheiro. Eu vou falar com um especialista em finanças, investimento. Agora traz para o aspecto espiritual. Rapaz, eu estou com uma causa que é impossível. Mas eu vou procurar o Deus das causas impossíveis. Ele é especialista nisso, faz todo sentido. Mas está difícil casar. Vou procurar o Deus dos casamentos. O Deus casamenteiro. Mas ele entende só disso. Não adianta pedir outra coisa para ele. Rapaz, eu perdi um trem. Mas não é o trem do metrô, um trem. Perdi um negócio. Perdi uma coisa lá em casa. Mas você sabe que tem até um Deus que te ajuda a achar os trem? É extremamente lógico. A idolatria é lógica na cabeça das pessoas. Deuses especializados em assuntos específicos. Pescador tem que ser devoto do Deus das águas. Não faz todo sentido? Agora imagina para Israel entender que na verdade esses deuses não existem e que eles devem adorar e obedecer somente um. Aí o israelita olhava e falava, mas não dá, porque será que ele dá conta desse assunto tão específico que eu tenho em mãos? Eu vou fazer uma fezinha no Deus lá de Canaã. E a não vai ficar irritado. Para que ficar irritado? Não estou fazendo mal para ninguém, não é? Então eu vou buscá-lo. Então era lógico, muito lógico, no mundo antigo. Sexto motivo, e esse aqui vai pegar a gente. Sexto motivo pelo qual a idolatria era difícil de deixar e era comum. Era agradável. Extremamente agradável o culto idólatra. O culto idólatra tem imagens. O Deus de Israel não aparece, ninguém vê. Ele se manifesta, há manifestações dele, principalmente para Israel, mas ele, em corpo visível, uma forma visível, não tinha. Eles adoravam um Deus que eles não viam, mas lá no culto idólatra tem imagens, e elas se parecem com você. Olha que legal, olha que bacana. Você pode até procurar aquele que você se identifica mais, o Deus que você se identificar mais. Tinha ritos, muitos ritos maravilhosos, bonitos, com um monte de badulaqueira, um monte de coisa para impressionar, para causar, né? Você não sabe nada do que está acontecendo lá, mas
Você olha e fala, acho que isso aí é de Deus. Porque olha que coisa chique, fina. O culto idólatra era agradável aos olhos, agradável aos sentidos, cheio de emoção, cheio de sentimentalismo. Como as pessoas choravam nos cultos idólatras, como elas se manifestavam e caíam e sentiam coisas, porque o culto de mistério, meus irmãos, você pode estudar isso, há vasta literatura sobre isso, ele é emocional. Ele pega as pessoas pela emoção, não que o culto cristão não envolva a emoção. Misericórdia, se você adora o Deus do universo e a sua emoção não está envolvida, está estragado, tem que ver com o Caleb lá, o que está acontecendo. Mas a base do culto idólatra é só a emoção. Tanto é que na idolatria, as pessoas dizem assim, eu preciso de buscar Deus. Mas eu vou procurar aquela igreja, aquela religião que eu me sinto melhor. Aquela que vai me fazer bem. E a gente diz assim, você tem razão, o importante é buscar Deus. Pronto. Era esse o raciocínio de Israel. O importante era buscar um Deus. O importante era não ficar sem um Deus nesse mundo. Agora, qual Deus? Você pode ter 1, 2, 3. Escolha o que você achar melhor. O que você mais se identifica. E a última coisa, o último motivo do culto idólatra é que ele era erótico, sensual, aprazível, atraente. O culto idólatra, as pessoas nesses cultos acreditavam que os deuses tinham esposas e maridos, que os deuses se relacionavam, que os deuses namoravam entre si. Era essa a mentalidade dos povos. E eles acreditavam que os deuses, por se casar, eles ficavam satisfeitos por se relacionar. Então, qual era a melhor forma do adorador agradar esses deuses? Imitando. E aí vocês, adultos, entendam. É por isso que nos cultos idólatras havia a prostituição cultual. Se lembra da história de Judá e Tamar? O que acontece? Tamar se disfarça como uma prostituta cultual. Agora, por tudo isso, as religiões, elas eram extremamente atrativas. Muito atrativas, muito interessantes, muito envolventes. E é por isso que Israel tinha dificuldade de renunciar os deuses, seja do Egito, seja de Canaã. Era muito difícil para Israel entender isso. E o problema não é necessariamente, observe isso, Elvis, o problema não é que Israel não queria Deus. Você não vai encontrar Israel dizendo na maioria do tempo que não queria Deus. O problema é que eles queriam Deus e os deuses. Eles queriam servir a Deus e os outros deuses também. Eles queriam que Yahvé fosse apenas mais um dentro do panteão. Ele poderia até ser o mais forte, mas Israel sentia que precisava dos outros deuses. Eles sentiam dificuldade de abandonar os outros deuses. E é exatamente esse o nosso problema. É exatamente essa a nossa dificuldade. É exatamente aqui que nós caímos. Se eu te perguntar, jamais você vai me dizer que você não quer Deus. Nunca isso aconteceu. Muito raro abordar alguém que a pessoa diz, eu não quero Deus. Você vai me dizer que quer Deus. O problema é que nós também somos interessados na adoração que entretém.
Nós também somos interessados na adoração que satisfaz. Nós também somos interessados na adoração que é emocional. Nós também estamos interessados na adoração que é prática. Os nossos ídolos têm aparência diferente, mas eles prometem a mesma coisa: conforto, facilidade na vida, conveniência e prazer carnal. Os nossos ídolos têm outros nomes, mas no fim das contas eles prometem a mesma coisa: facilidade, dinheiro, saúde, vigor e prazer. É por isso que no nosso coração o dinheiro compete com o lugar de Deus. Porque nós queremos nos sacrificar para ter o conforto que o Deus dinheiro traz, a segurança que o Deus dinheiro traz. Nós queremos negociar princípios e quebrar a lei de Deus para ter a satisfação que um relacionamento traz, que o amor nos promete entregar. Nós estamos dispostos a negociar a Deus e a sua lei para ter a aprovação das pessoas, o louvor, o elogio que o Deus orgulho promete nos entregar. E assim nós vamos deixando Deus de lado e vamos entulhando falsos deuses no nosso coração. Meus irmãos, mas a idolatria na verdade não faz sentido nenhum. Embora eu tenha te dado esses motivos, para Israel, que os povos daquela época adoravam deuses, na verdade não faz o menor sentido. Por que a idolatria não faz o menor sentido? Eu vou te dar 2 razões e nós vamos fechar o sermão. O primeiro motivo é que os deuses não existem. Deuses não existem. Existe apenas um único e verdadeiro Deus, de quem nós viemos e por causa de quem e para quem nós existimos. O Deus desconhecido, sim, de muitas pessoas, mas é o Deus da Bíblia. Qual é o texto que nós lemos na abertura? 1 Coríntios 8, do 4 ao 6. Você não precisa abrir de novo, nós já lemos. O que Paulo vai dizer? Na verdade, esses deuses que vocês estão vendo aí, eles simplesmente não existem. Nada no mundo pode ocupar o lugar que pertence a Deus, porque somente Ele é Deus. E aí, se você está com sono ou dificuldade de entender o sermão agora, lembra da liturgia que a gente seguiu, que você vai entender esse ponto. Os deuses não existem, glória e majestade estão diante dele, força e formosura diante do seu santuário. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há, e somente Ele pode nos inspirar a alegria de adorar. Te falta a alegria? Não vá buscar nos falsos deuses. Eles não existem. Eles não existem. Colocar qualquer coisa no lugar de Deus é uma verdadeira loucura. Por que fazer isso? Por que se dedicar a um Deus inexistente? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que esses deuses, além de inexistentes, não podem satisfazer a alma. Eles não podem te completar. Eles não podem te entregar alegria. Eles não te entregam aquilo que eles prometem. Olha o prefácio dos 10 mandamentos de novo. Versículo 1. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha a loucura da idolatria. Quem tirou Israel do Egito, da casa da servidão?
Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem livrou Israel. Quem fez o pão cair do céu? Quem foi? Yahvé. Quem abriu o mar vermelho diante dos olhos de todos e fez o povo atravessar a pés secos? Yahvé. Quem fez jorrar água doce da rocha? Foi Ele. Agora, Israel vai adorar os deuses que o próprio Senhor humilhou? Isso é uma loucura. Mas por que Israel faz isso? Porque Israel está buscando satisfação, alegria nesses falsos deuses. Nesses deuses inexistentes que não podem trazer alegria. É o Senhor, meus irmãos, quem pela providência governa tudo. É o Senhor quem pela providência governa todas as coisas, desde o bater das asas de uma borboleta, as batidas do seu coração, até os maiores livramentos que você já recebeu, tudo é governado por Deus. A gente se lembra de Deus quando no trânsito o caminhão joga na sua frente e você de uma maneira inexplicável escapa. Aí você lembra de Deus e fala: nossa, que livramento, vou até contar o testemunho lá no culto. Mas o seu coração só bate agora porque Deus sustenta. Você está pensando em respirar? Está pensando, Isaac? Você só lembrou que está respirando porque eu te falei, não é verdade? Você só está respirando, Isaac, porque Deus quer. Porque Deus nos dá o ar. Se faltar um minuto, que desespero! Mas é Deus quem sustenta todas as coisas. Só Ele pode satisfazer a alma do homem. Somente Deus. Nada pode satisfazer. O dinheiro não pode. O sucesso não pode. O conforto não pode. O amor não pode. Os deuses não podem. Eles não conseguem dar sentido para a nossa vida. Já viram aquelas pessoas extremamente endinheiradas que você olha para elas e fala: meu Deus, parece que tudo que essa pessoa tem na vida é dinheiro. É tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Porque esses falsos deuses não podem satisfazer. Mas vejam o sacrifício que eles exigem de nós. Para agradar o Deus dinheiro, por exemplo, você precisa aborrecer a sua família. E é interessante porque quando a gente vê Jesus dizer assim: olha, ou amará um, ou aborrecerá outro, quem quiser me seguir, tem que odiar o mundo, tem que aborrecer a todos, a gente fala: nossa, como que Jesus pode falar uma coisa dessas? Nossa, mas Jesus está me pedindo um negócio muito difícil. Mas se você for colocar o dinheiro como Deus, você precisa aborrecer todo mundo. Porque você não pode ter tempo para a esposa, você não pode ter tempo para o marido, você não pode ter tempo para os filhos, você só precisa dar tempo para o Deus dinheiro para você enriquecer. O Deus satisfação, você precisa aborrecer todo mundo, pisar em todos, para encontrar gratificação sexual, satisfação na carne. O sacrifício que esses deuses exigem. É um pecado gravíssimo adorar outros deuses, colocar outras coisas no lugar de Deus. E além de tudo, meus irmãos, só traz frustração, só traz tristeza. Pegue o seu filho, coisa mais linda, de pele mimosa, alegria da casa, e coloque ele no pedestal e comece a tratá-lo como um Deus. E você vai ver como que ele vai te esgotar até a última gota da sua energia. E no fim das contas, não vai corresponder a nenhuma das expectativas. Falsos deuses. Nada pode ocupar o lugar do Senhor. Agora, eu quero encerrar fazendo a seguinte pergunta para vocês: vocês acham justo
Mas reflete. É justo? Faz sentido que Deus exija exclusividade de Israel? Pensa bem. Israel estava disposto a adorar a Deus, mas eles queriam manter as opções em aberto e adorar outros deuses também. Mas olha, Senhor, o Senhor vai ser o mais forte, o mais poderoso, o principal. A gente só quer ter um time de reservas. A gente só quer ter um banco de reservas competente, né, Caleb? Você acha justo que Deus exija exclusividade? Não parece um pouco mesquinho? Deus fala assim, olha, não, vocês só podem adorar a mim, e se vocês não adorarem e servirem a mim, então eu os destruirei. Não parece meio exagerado? Parece, né, Antônio, às vezes? Agora troca o exemplo. A esposa, zelosa, amável, trabalhadora, fiel, chega em casa, um belo dia. E o seu marido vem todo alegre para ela e diz, meu bem, tem alguém que eu quero muito te apresentar. Ela, quem você gostaria de me apresentar? É uma máquina de lavar louças? Quem você gostaria de me apresentar? Uma lavadeira nova? Não, eu quero te apresentar a minha segunda esposa. E aí, então ele vai, busca ela, traz ela para a sala, a sua segunda esposa, e diz para ela, olha, eu não quero que você fique chateada. Não, pare com essas lágrimas, você ainda tem o meu coração. Você ainda é a mais importante. Eu só quero que você aprenda a conviver com essa segunda. E eu quero conviver com as duas. Um pouquinho com cada uma, o que tem? E aí a mulher então fica irada e ela bate o pé e diz para ele, ou eu ou ela. Faz sentido? Você está do lado de quem nessa história? Time do marido doido ou time da mulher ciumenta? O time da mulher ciumenta é mais lógico, não é? Pois é, com Deus é da mesma forma. Ele tirou Israel do Egito. Ele sustentou Israel, ele fez uma aliança com Israel, ele deu o seu filho por nós. E aí nós queremos então dizer para ele, olha Senhor, eu aprecio muito o que o Senhor fez, mas eu quero que todos esses deuses aqui fiquem na sala. Eu quero servir o Senhor, sabe? Mas eu quero também servir os outros. O prazer, o dinheiro, o conforto, os deuses, os ídolos, faz sentido para você? Não faz. É razoável que o Senhor fique irado? Totalmente razoável. Totalmente razoável e adequado. Meus irmãos, qual é a reação da esposa no exemplo que eu contei? Essa é a mesma reação do Senhor. Ou eles, ou eu. E aí Josué diz, escolham a quem vocês vão servir. Ou eles, ou Deus. Não tem meio termo. Não dá para ter tudo. Não dá para servir a todos. João Calvino, e agora eu estou encerrando de verdade. João Calvino falava que, no fim das contas, a idolatria tem a ver com quem você louva, tem a ver com quem você confia, tem a ver com quem você invoca e tem a ver com quem você agradece. Primeira pergunta que eu te faço, então, para você refletir, para a gente concluir. A quem você louva? A quem você adora? Eu sei, você elogia os seus filhos, você elogia o seu marido, a sua esposa, os seus amigos, mas quem recebe o mais alto louvor de você? Quem recebe a mais alta adoração dos seus lábios, da sua vida, do seu coração? Segundo, com quem você conta, em quem você confia, mais do que tudo? Essa pergunta nos pega, né? Em quem você tem confiado? É claro que Deus usa meios para nos ajudar, não é? Deus usa o dinheiro para nos ajudar, Ele usa os médicos, Ele usa a nossa profissão, o nosso conhecimento. Deus usa essas coisas, não é, Sérgio? Um bom carro serve bem, não serve? Mas em quem você confia na hora da angústia? É no médico? É no seguro? No seguro de vida? Aquele seguro gordo que você assinou e está pagando? É no seguro saúde?
É nos medicamentos que o médico prescreveu? Você tem confiado que toda a angústia da sua alma vai ser tratada só com aquela receita médica que você mensalmente renova? Em quem você pode confiar? E para a salvação eterna da sua alma, você tem confiado somente em Jesus? Ou está confiando também na sua capacidade de ser uma boa pessoa? Cuidado, você pode ser um ídolo também. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, dizia Calvino. Terceiro, por quem você invoca? A quem você chama quando as coisas vão mal? Quando a noite escura da alma vem, onde você procura respostas? Olha, só essa pergunta aqui já é para a gente ir para casa e passar a semana. Aonde eu procuro respostas? Aonde eu procuro propósito? Quando eu preciso de alegria, para onde eu vou? Quando eu preciso de preencher um vazio, eu corro para onde? Eu corro para quem? Eu procuro o quê? Isso é o seu Deus. Isso é o meu Deus. É a televisão? É a comida? É o trabalho? É o celular? Quando você precisa preencher aquele vazio, você pega as redes sociais? Instagram, Facebook, YouTube, esportes, filmes, lazer. Para onde você corre? Por último, a quem você agradece? De onde vêm os bons dias? De onde vem a alegria? Quem fez as árvores? Quem fez as estrelas? Quem fez as crianças? Quem fez os bebezinhos que choram e murmuram durante a pregação? Quem fez? A quem você agradece? Pelo seu trabalho? Pelo seu patrimônio? Ah, fui eu. Não, meu patrimônio, olha, fui eu que construí, sozinho, ninguém me ajudou. A quem você agradece? Preste atenção. A quem você tem dado gratidão? Ah, o meu esforço, a minha inteligência, a minha capacidade de fazer as coisas, de antever os cenários e de me precaver. Eu sou precavido, eu sou preparado. Cuidado. Veja bem a quem você tem agradecido e você vai descobrir quem é o seu Deus. Mas e se você descobrir que você tem vários ídolos dentro do seu coração? O que a gente faz?